Olá, tudo bem? Bem-vindo a esse vídeo da EDS, Escola do Saber, da Igreja Evangélica Quadrangular, Templo da Restauração. Eu sou o Luciano e sou um dos professores dessa equipe que tem por objetivo levar o conhecimento da Palavra de Deus e trazer crescimento para a igreja e para a vida pessoal de cada um de nós, não é verdade? Quero deixar um abraço aqui para os nossos pastores, pastora Elza, pastor Francisco e a toda a equipe, todos os irmãos e irmãs da nossa igreja, nossos professores, queridos alunos. Sejam todos bem-vindos a esse vídeo e que possamos compartilhar e aprender mais da Palavra de Deus nesse dia de hoje, tá ok? Bem, eu vou falar sobre uma parábola muito interessante, muito especial e que vai trazer para nós um conhecimento da vontade de Deus para nossas vidas, para esse tempo e para a igreja de uma forma geral. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por essa manhã, por essa tarde, por essa noite, por esse dia de hoje. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas através deste estudo, possamos compartilhar a Palavra de Deus e que haja crescimento para a nossa fé, para o nosso dia a dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, oramos e te agradecemos. Fala conosco, Pai, que assim seja. Em nome de Jesus, amém. Antes de nós entrarmos no assunto, eu quero ler com você um salmo. É o salmo número 78, o versículo 2. Lá no salmo 78, versículo 2, o salmista chamado Asaf, ele vai dizer o seguinte. Vamos lá? Abra, por favor. Salmo 78, versículo 2. Ele diz assim: abrirei a minha boca numa parábola e falarei enigmas da antiguidade. Pois é, o salmista, já há muito tempo, antes do Senhor Jesus vir a este mundo, ele já estava falando profeticamente sobre alguém que viria e iria ensinar através de enigmas, através de parábolas. O que são parábolas? Parábolas são histórias, são narrativas que vão ensinar, trazendo a verdade, falar sobre algo que precisa ser ensinado, mostrado, através de ilustrações, de figuras de linguagem. Enfim, era dessa forma que o Senhor Jesus ensinava as pessoas, através de ilustrações, de parábolas. Então, ao fazer isso, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, também estava cumprindo essa palavra. Beleza? E a parábola que eu quero ler está escrita lá em Marcos, capítulo 4, versículo 30 a 32, é a parábola do grão de mostarda. Vamos ler? Novamente ele disse, Marcos capítulo 4, versículo 30, tá bom? Pode abrir aí na sua Bíblia para nós lermos. Novamente ele disse, com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que, quando plantada, é a menor semente de todas. No entanto, plantada, ela cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. O Senhor Jesus não traz uma explicação direta sobre essa parábola, mas lá no mesmo evangelho escrito por Marcos, no versículo 33 e 34, vai falar que ele está cumprindo essa citação do salmista Asaf lá no Salmo 78, versículo 2. Essa parábola também está escrita em Mateus, capítulo 13, versículo 31 e 32, e também no evangelho escrito por Lucas, capítulo 13, versículo 18 e 19. O grão de mostarda, meus irmãos, é uma semente muito pequena, não é a menor
de todas as sementes, mas para aquele povo lá da Galileia, na época que o Senhor Jesus estava ensinando, eles todos conheciam, e era uma semente muito pequena, talvez a menor a qual eles conheciam. E eles também sabiam que ao crescer, esse grão de mostarda se tornava uma planta, um pé, né, de tamanho até expressivo, 2, 3 metros de altura, com ramos, folhagens muito longas, muito extensas. Se você tiver curiosidade de procurar na internet, você vai encontrar as imagens aí do grão de mostarda, da planta já crescida. E é muito interessante ver realmente que uma semente tão pequena se torna uma árvore tão frondosa, né? Tão grande. E o Senhor Jesus pega essa pequena semente e vai ilustrar sobre algo que é tão grande, que é o reino de Deus, o reino dos céus. Talvez porque naquela época já havia, né, bem verdade, muitas culturas, muitas religiões, muitos pensadores, muitas pessoas que falavam acerca de coisas espirituais e talvez sempre as mencionavam como coisas impossíveis de se alcançar, inatingíveis, coisas muito suntuosas, muito grandiosas. E aí aparece o Senhor Jesus falando de forma simples e de forma fácil, né, de fácil entendimento para aquelas pessoas naquela época. Imagina o contraste que era isso tudo, não é verdade? Então ele vai falar que o reino de Deus, ele pode até parecer ser uma coisa insignificante à primeira vista. Imagina um homem que veio de uma família humilde, né? Seu pai era um carpinteiro. E esse filho de carpinteiro chama alguns discípulos, né? Algumas pessoas do próprio povo também, camponeses, pescadores, pessoas comuns. Não era um reino que viria alinhado ali com um grande exército, com cavalos, carruagens, cavaleiros, um rei com uma coroa de ouro, com trajes reais, vestido de forma esplendorosa, luxuosa. Não era um exército reluzente. E o Senhor Jesus não está falando nada disso, ele está falando como o homem simples que ele era, a sua origem simples, o seu caminhar cotidiano simples, ao lado de pessoas simples. Ele até muito criticado pela sociedade, pelas autoridades, dizendo: este homem come com pecadores, esse homem se assenta com prostitutas, esse homem está no meio de pessoas que são insignificantes diante da sociedade. Historiadores contam até que os próprios galileus, eles eram pessoas consideradas pela sociedade como pessoas insignificantes. O próprio Senhor Jesus, ele andava com pessoas marginalizadas pela sociedade, com pessoas impuras até cultualmente, que não poderiam nem ter acesso ao templo, não poderiam, na época, ter acesso à presença de Deus. Mas esse Senhor Jesus, ele andava com essas pessoas. Então, que reino era esse que ele estava trazendo? Talvez muitos poderiam pensar que é um reino insignificante, um reino medíocre. Há uma palavra escrita lá em Atos, né? Quando Paulo foi acusado e estava diante das autoridades, os advogados de acusação estavam falando de Paulo: esse Paulo, ele é um agitador qualquer, agitador de multidões. O próprio Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos, né, quem que eles acham que eu sou? Então, talvez aquelas pessoas, naquela época, autoridades, aquelas pessoas mais ricas, mais influentes, poderiam pensar que o Senhor Jesus está falando desse reino aí, mas é só mais um como outros qualquer que já apareceram. Mas, quando o Senhor Jesus fala aqui da parábola do grão de mostarda,
ele está querendo dizer para aquelas pessoas que estavam ouvindo, para os seus seguidores, para os seus discípulos, que a princípio realmente parecia ser uma coisa pequena, somente uma agitação, algo que não prosseguiria, não iria prosperar, não iria durar esse movimento que Jesus falava do reino dos céus. Mas quando ele com propriedade vai dizer sobre o reino dos céus, assemelhá-lo a um grão de mostarda, ele está dizendo na mente daquelas pessoas, olha, é como um grão de mostarda. A princípio é uma coisa simples, a princípio é uma coisa humilde, singela, pequena, mas ao passar dos dias, quando esta semente germinar, quando essa semente brotar, quando essa semente crescer, todos vão ver, aí vai ser a vista de todos, vão ver a grandeza, o poder, o sucesso que é esse reino, o sucesso que é essa planta, o sucesso que é o fruto dessa semente. E é isso que o Senhor Jesus veio trazer através dessa parábola, uma mensagem de alento, uma mensagem de fortalecimento para os seus seguidores, para aqueles que estavam acreditando nele, que eles deveriam sim continuar acreditando, prosseguirem a acreditar, porque assim como uma semente de mostarda, quando ela é plantada e ela germina, cresce, com certeza é certo que ela vai se tornar uma grande planta, uma grande árvore, a ponto das aves do céu, lá do céu, as aves descerem por estar notando aquelas folhagens, aquela sombra, elas descerem para se abrigarem lá. Assim também o reino dos céus. Certamente, né, com certeza, é certo que o reino dos céus vai ser, daqui a um tempo, daqui a uns dias, vai se tornar tão expressivo a todas as nações, a todos os povos, a todas as pessoas. Vai se tornar tão expressivo que eles vão notar o reino, o poder, a glória e a majestade que está por vir. É uma parábola pequena, mas que fortalece a nossa fé. É uma parábola pequena que vai fazer com que nós venhamos confiar cada dia e prosseguir confiando, não é verdade? Prosseguir confiando no nosso Deus e na sua palavra. Tem um fato muito interessante nessa parábola, que o Senhor Jesus, ele praticamente cita, né, faz uma outra citação de uma outra parábola. É muito interessante isso, né? Eu acho muito interessante. É uma parábola de uma parábola. Porque o que o Senhor Jesus disse sobre a questão das aves do céu descerem, se aninharem nas suas folhas e na sua sombra, isso já foi dito, já foi escrito aqui na palavra de Deus lá no livro dos profetas, no livro do profeta Daniel e também no livro do profeta Ezequiel. Inclusive lá no profeta Ezequiel é considerado uma profecia também messiânica. Antes mesmo do Senhor Jesus vir, Deus já estava falando a respeito do seu filho através do profeta Ezequiel, lá naquele contexto em que Ezequiel vivia, naquela bagunça, vamos dizer assim, que eram os dias de Ezequiel na face da terra. Mas lá em Ezequiel, Deus vai falar com ele. E a profecia que está escrito lá no versículo 23, do capítulo 17 do profeta Ezequiel, diz assim: no alto monte de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente, e habitarão debaixo dele as aves de toda plumagem, e à sombra dos seus ramos habitarão. Muito interessante, né? Muito parecido, muito igual essa expressão que Deus estava falando com Ezequiel, foi a mesma que o Senhor Jesus falou ao citar o grão de mostarda nessa parábola para os seus discípulos, seus seguidores. Então, com isso a gente conclui que, apesar de um início humilde, o impacto do reino dos céus na terra será grandioso e está garantido.
Não é uma expectativa, não é uma esperança, é uma certeza que o reino dos céus virá e esse reino é grande e é diferente de todos os reinos que a humanidade já viu. É com certeza. E nisso nós podemos firmar a nossa fé. Outra conclusão que nós podemos tirar é que grandes resultados começam de pequenas iniciativas. Às vezes, se nós começarmos a ler um versículo da Bíblia, daqui a um tempo nós vamos estar lendo a Bíblia toda. Se você fizer algo pequeno para a sua família, parece pequeno, às vezes lavar um copo, dizer um por favor, um obrigado, mas isso se torna grande, muitas vezes, para aquela pessoa que está recebendo aquele gesto de gentileza. Uma coisa a mais que você faz no seu trabalho, uma sugestão ou algo que você faça, isso aqui não é minha tarefa, mas você fez ali, ajudou alguém no seu trabalho. Pode ser algo pequeno, mas pode se tornar grande. Tudo tem um começo, tudo tem um início. Pode começar pequeno, mas pode ser grandioso no final. E outra coisa que nós podemos concluir também, por fim, é que a planta crescerá. Tudo na nossa vida que é plantado, semeado, crescerá, florescerá. E a nossa fé é assim também. Um dia, a semente da palavra de Deus, do Evangelho, foi plantada no meu coração e quem sabe no seu, e ela está aí crescendo, florescendo. E ela vai se tornar grande, para a glória de Deus. Lá no capítulo 4 de Marcos, no versículo 26 e 29, fala isso. E o que está falando lá? Que quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é o Senhor. É o Espírito Santo que habita em nós e faz em nós e por nós todas as coisas acontecerem. Tá ok? Que você tenha gostado dessa videoaula e aceitamos sugestões, correções, sugestões de temas, o que você quiser nos trazer para nós fazermos mais, fazermos melhor. Nós te agradecemos e eu deixo em nome dos professores da Escola do Saber um grande abraço. Até a próxima videoaula. Que Deus te abençoe, nos abençoe, cada dia mais, cada vez mais, em nome de Jesus. Um abraço.